Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Fudeu de vez! Que capítulozinho gostoso de receber de Black Clover, porque o tanto de coisa que ele nos traz de informação é incrível. Mas bem, pessoal, hoje vamos falar do último capítulo de Black Clover. Vai conter spoilers, obviamente. E vamos continuar do momento que a gente tinha parado no último capítulo, com a irmã do Yami pegando o Asta pela cabeça e eles descobrindo que aquela menininha fofa, um pouquinho carrancuda, é a irmã do Yami e ela é forte pra cacete. Assim como o irmão dela, pra ser sincero. Só que assim, a gente já descobriu no início do capítulo que ela é um pouco mais carrancuda que o Yami. Ela é realmente mais fria, ela fala que ela não gosta de homem nenhum. Tipo, ela fala, seu lixo, homem. Mas eu admito que eu achei todas essas partes bem engraçadas, ela pegando o Asta pra cabeça e o Asta tá em choque. Mas outra coisa legal é que o Asta sofre preconceito em qualquer país. Isso, algumas coisas nunca mudam. Porque eles olham pro Asta, pelo menos todo mundo em volta, e falam, pô, a cor da pele dele é meio diferente, né? A pele dele é um pouquinho mais clara e tem um cabelo diferente também. E aí eles vão falando um monte de coisa, tipo, do fato do Asta ser um estrangeiro. Claramente é estrangeiro, até a cor do cabelo dele. Uma coisa que a gente nota na Terra do Sol é que, bem, eles têm cabelos mais escuros. Igual no Japão de verdade, certas coisas não mudam. Até que foi da hora essa fidelidade com Black Clover a pelo menos a etnia no mundo real, né? Por assim dizer. Mas o Ryu notou que isso poderia dar merda e com o olho dele ele se tocou que... a gente bora. Ele pega a Ichika, o Asta, coloca no braço no outro e vai, zarpa pra longe. Depois disso, a gente vai em algum lugar diferente, parece um templozinho no meio de vários bambus. E lá dentro, quando o Asta abrir a porta, tem um monte de peixe. Um monte de peixe mesmo, e são bem bizarros. Mas isso aqui é outra magia de água, e você já deve saber que a gente já tem um costume de saber que magia de água relacionada a peixe, etc, é magia de cura. E sim, esse local pertence ao Fumito, é um dos grandes amigos do Ryu, e inclusive ele que tava curando o Lib. Ele fala que deu bastante trabalho por causa que o Lib não é meio fácil de lidar, ele é um capeta, uma coisa meio diferente, né? E aí ele vai lá e cospe o Lib fora, pelo menos um dos peixes. O Asta fica tão feliz que vai lá e começa a fazer carinho no Lib, assim, né? Mó fofinha, e o Lib fica meio coradinho. Mas fala que tá bem, tá tudo tranquilo. Inclusive ele ganhou uma cicatriz no peito igual a Asta, então assim... Asta e Lib fechados com Mano Zoro, perdido num lugar onde eles não sabem exatamente onde é e com uma cicatriz no peito, só tá faltando no olho. A cada segundo aquele meme do Zoro jogando a katana pro Asta se torna mais real. Logo disso eles vão pro almoço, o Asta nota que a comida é parecida, ao mesmo tempo não é parecida com a dele, porque é comida japonesa. Só que, tipo, os ingredientes são mesmos do que ele tá acostumado. Então, assim, ele fica, caraca, isso aqui é meio estranho, mas ainda é bom. E o povo da Terra do Sol tem uns costumes meio estranhos, etc. Tudo que você pode imaginar nesse capítulo de oriental está impregnado dele. Tá bem fiel e isso é bem legal. Porque ficou um contraste legal com Clover. Clover é realmente bem europeu agora, tá cada vez mais europeu agora que a gente para pra pensar. E aqui na Terra do Sol tá cada vez mais oriental, que eu acho pelo menos bem interessante. Ô cachorro chato, para de latir! Mas aí o Asta começa a lembrar da situação lá de Clover, do Lúcio. E ele pergunta pro Ryu se tem uma maneira dele voltar rápido pra Clover. E se ele pode ensinar logo um negócio pra ele. Bora, eu quero ir pra casa. E o Ryu responde que o Asta não está pronto pra ir pra casa. Ele ainda não tem chance nenhuma. Se ele for agora, ele vai lascar seu reino e o nosso reino também. Porque você é a única chance que a gente tem, moleque. A gente sabe disso. Só que o Asta tá em choque. Ele lembra da cena do Lúcio transformando a irmã Lily em uma paladina. Ele lembra do quanto ele apanhou. E ele fala, eu tenho que salvar ela. Eu tenho que salvar todos eles também. Ele tá totalmente quebrado em choque ainda. Desde o último capítulo, né, que ele tava meio mal. Pelo bem da paz mundial, morra! Então ele ainda tá mal com aquilo. Dá pra ver claramente isso que ele não superou. Ele começa a levantar o tom de voz. E vocês já sabem onde isso vai dar. Ele começa a gritar muito com o Ryu. E nem precisou o Ryu fazer alguma coisa. Porque já vem a Ichika e dá um tapão na cara do Asta pra ver se ele se acalma. E ela fala que ele só tá vivo por causa dele. Se por ela, ele morria, porque ela odeia o homem e acha o Asta um bosta também. E também porque ela não liga muito pra ele, nem muito pro irmão dela. Mas esses dois caras aqui te salvaram. Fica quietinho e escuta que você tá precisando. Aí os dois lá no canto meio com um pouquinho de medo da Ichika, que... Eita, mulher é foda, mulher é foda mesmo. Ela também fala que o Asta é um símbolo de um grande desastre. Ele é um estrangeiro com uma magia estranha, que nem chega a ser uma magia, né, como a gente sabe, com um poder absoluto muito bizarro e que tá falando de uma ameaça que pode acabar com ele, já que o Lucius quer não é só mudar o continente de Clover, ele quer mudar tudo, ele mesmo falou. E ela fala que mesmo que aquele cara seja um estranho pra ele, ele ainda é um Shogun muito bondoso que tá ajudando ele. Então é melhor você escutar ele. E olha, se você não quiser, eu acabo com tudo aqui agora.
E ela fala, tipo, de uma maneira... Ela não fala exatamente aqui, agora eu vou superar os meus limites. Mas ela fala de uma maneira, tipo, eu acabo com isso tudo agora. Eu supero aqui meus limites e os seus. Então, tipo, ela também usa um bordãozinho do Yami lá, né? Que já é clássico de Black Clover. E depois que o Asta escuta isso, depois foi que ele caiu, realmente ele se ferrou, o Asta decide que, bem, ele vai agradecer pela comida, vai agradecer por ter salvado a vida dele e vai escutar. E aí fala, tudo bem, acho que agora já foi tudo mais esclarecido. Vamos aprender agora o céu definitivo. Esse é o nome temporário dessa técnica, tá, gente? Aqui seria na tradução literal mais ou menos isso. Parece o nome de stand de Jojo. E ele explica como a Ichika usa a manipulação do Ki. E isso é uma coisa bem interessante que a gente não sabia. Todo mundo usa Ki, tecnicamente. Todo mundo. Até quando o Yuno tá usando a magia dele, ele tá usando o Ki. Só que em menor instância. Eles estão usando pra usar o básico do Ki pra usar magias mais complexas, etc. O que eles fazem aqui não é o básico. Eles usam o Ki não só pra despertar magia, fazer feitiço. Eles usam o Ki em si e o aprofundam pra criar uma explosão com ele. Usar o máximo da magia deles usando o Ki. Como se fosse a manipulação dele ao extremo. É a melhor maneira de descrever aqui. E é isso que a Ichika faz. Ela passa todo o Ki, faz toda a mana dela ir pra ponta da mão dela e ela cria praticamente um sabre. Porque quando ela vai usar o céu absoluto, ela corta o bambu como se fosse uma espada. Então, tipo, ela nem precisou usar a katana dela, como ela mesma fala. Isso só dominando o Ki. Lembra até um pouquinho o conceito de Ki do Dragon Ball, só que até um pouco mais complexo em alguns pontos. Só que quando ela fala pro Asta tentar o mesmo, pera aí, ele não treina muito o Ki, não é? Só o Sert Ryuzen e o próprio Ryu que conseguem usar esse nível de Ki. Só que o Ryu fala até mesmo, o Asta pode não saber usar bem o Ki, mas ele tá treinando há anos, ele não é um Zé Ruela qualquer, ele sabe disso, o cara tá treinando desde os 15 anos o Ki, mas ele tá usando só pra puxar antimagia pro corpo dele e usar o Black Asta, que é meio que uma mutação se você parar pra pensar, não é como se estivesse usando o máximo. Agora que você já tem o seu demônio, tem um pacto com ele, pode pegar todo o poder dele também, vocês dividem esse poder, você também tem antimagia, você pode fazer o mesmo fluxo que a gente faz com mana, você pode fazer com antimagia. E é assim que o Asta faz, ele usa o Ki, só que em vez de absorver, deixar pra dentro como ele faz com as espadas, ele vai dispersar em um único ponto. E quando ele faz isso, ele consegue não só cortar o bambu, como desintegra a bagaça do bambu, deixando até a Ichika e o Ryu em choque. O Ryu começa a rir e fala que, olha só, você viu? Uma boa fundação pode mudar tudo. Você tem potencial, você pode se tornar ainda mais poderoso agora. Porque a questão é que o Asta usava de uma maneira medíocre, não tem outra palavra pra usar. Agora, se ele aprender como usar da maneira correta, e ele já tem tecnicamente um bom treinamento vindo do Yami, ele vai poder usar todo o potencial que a antimagia tem a oferecer pra ele. Isso foi muito legal, uma sacada muito boa do roteiro, por sinal. Só que quando o Asta olha pra mão dele feliz, tipo, ele fez aquilo, sem nenhuma espada, sem nada, ele ficou um pouquinho mais poderoso, por assim dizer. Ele agradece a Ichika e, quase chorando, ele fala que ele pode se tornar finalmente um pouco mais forte, aquele poder veio dele, né? E a Ichika continua meio carrancuda, mas a gente deu pra ver que um pouquinho que ela se espantou e que talvez ela esteja indo mais com a cara do Asta agora. E assim finaliza o capítulo. Eu não acho que essa é a técnica decisiva pra derrotar o Lucius, mas ainda é inegável que a explicação desse capítulo, a gente vê que a maneira de utilizar o Ki é muito mais abrangente, e o Asta pode se tornar ainda mais poderoso. E talvez a gente veja nos próximos capítulos os novos Ryuzen, ou, né, também o pessoal de Clover procurando ele. A gente não sabe o que esperar dos próximos capítulos, mas a gente já tem uma direção por onde vai vir um treinamento do Asta. Mas é isso, pessoal. Eu vou agradecer aos membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro também. E eu vou encerrar o vídeo porque a caceta do cachorro não para de latir. Eu me despeço de vocês, falou e fui! Avançar.